É feroz. Olha aqui, Léo, uma questão. Eu sou um defensor de longa data do modelo de clube-empresa, apesar de não achar ele uma panaceia, uma solução para todo mundo. Sim. Tanto é que, quando veio aquela proposta bizarra do deputado Pedro Paulo de obrigar os clubes, o projeto dele, né, que começou com uma proposta de. Ele botou lá sem querer, né? Ops, está aqui, era uma obrigação dos clubes virarem empresa, né? E depois ele retirou, né? Disse que foi mal interpretado, né? Mas eu me lembro que hoje, né? Quer dizer, a gente tem esse assunto é mais ou menos corrente, né? Muitos clubes sabem que eles têm a necessidade efetivamente de buscar um parceiro, um investidor, né? Mas eu me lembro que uma das críticas que eu recebi aí para mais de 5 anos atrás era que ela falava, não quero que o meu clube tenha dono, né? E eu sempre dava uma resposta para esses torcedores que é o seguinte, olha, meu amigo, eles já têm dono, só que eles nem pagaram por isso, né? Eles nem pagaram por isso, eles ficam só com o filé, né? E a gente vê que o Atlético Mineiro, nesse último balanço, o Atlético Mineiro tem 311 milhões de endividamento bancário e não bancário, né? Clássico, e 153 milhões são com bancos, 76 BMG, né? Ricardo Guimarães, né? E 158 milhões de financiamentos que não são abertos com contrapartes, né? Que em geral são mútuos com pessoas ligadas ao clube de alguma maneira, né? Não tem a especificação dos valores ali de cada um deles, né? Mas a pergunta é o seguinte, o Atlético Mineiro já tem um dono, cara? Já tem donos? Se a gente for olhar na letra fria, não, mas se você for olhar na influência, hoje, assim, na boa. Explica pra gente essas figuras, como elas se comportam. Quem é quem? O Rubens Menin da MRV, ele tem trabalhado em outras áreas também. O canal CNN Brasil, aí, que foi um grande projeto de mídia, também tem a participação dele. Então, ele é alguém muito perto hoje do governo federal, do Poder Executivo. Estava lá outro dia, né? E, inclusive, muita gente vê o trabalho dele como uma linha auxiliar. Então, eu vou até voltar para o que eu falei no começo. Hoje ele com o Calil estão em lugares opostos do espectro político, né? Então, isso pode ajudar a explicar como esse do espectro político nacional, né? Nacional. E que isso vai para a eleição municipal, talvez para a eleição estadual, porque o Calil é muito forte para a eleição daqui a 2 anos. Então, quando a gente começa a ouvir essa história de o Calil está segurando a coisa do estádio, por quê? O cara quer que o atleticano pense que o prefeito, que tem que agir como prefeito, está agindo como alguém vaidoso que não quer que alguém fique com mérito por ter feito algo pelo clube. Isso é muito complicado de lidar, porque o torcedor é muito passional, né? Então, hoje, tem torcedor que fez a tatuagem do Menin, pô. Fez a tatuagem do cara que tá botando dinheiro do clube. Então, assim, tudo bem, você não pede racionalidade pro torcedor, mas só para você entender como esse cara ele vira meme, cara. Qualquer jogador posta uma foto do Messi, do Cristiano Ronaldo, o cara tá ali, o Menin vai comprar, o Menin vai buscar e tal. Então, tem muito disso. Então, só a questão que acho que não está muito clara para mim é impossível que todos os jogadores que você deu dinheiro para comprar, todos eles sejam vendidos. Né? Não existe isso no futebol. Né? Existe uma taxa de insucesso no futebol que ela existe. Então, você pode morrer com algum desses jogadores na mão, e aí essa história de, que ele fala, não, se não vender, não precisa pagar, e também só não estou cobrando juro e tal. Como você disse, tem muita coisa que não é vista. Como é que é na parte fiscal disso aí? Se ele der o dinheiro e amanhã não voltar o dinheiro, como é que ele declara isso? Né? É doação? Porque aí no aspecto fiscal é outra coisa. Né? Então, por isso que eu falo que a transparência nesse aspecto, ela deixa muito a desejar. Então, tem se contado uma história muito bonita, que é de um cara apaixonado pelo clube, que está colocando o dinheiro ali e me dá quando puder, se puder. E a gente sabe como é que as coisas funcionam. A contrapartida, se ela não for financeira, ela é em poder. Então, essa contrapartida do poder, mesmo que ela não seja o poder oficial, e me parece que há a intenção de que seja no futuro, mas a contrapartida de poder já existe. Hoje eles têm poder de decisão no Atlético. O Sampaoli é uma coisa decidida por eles. Vai lá, Euler. Tem muito a ver também com formação de elenco. Né? O que eu acho interessante de falar isso daí é que o Sampaoli é totalmente avesso
esse tipo de interferência externa, né? Ele ficou quase 6 meses sem falar com o Pérez, o presidente do Santos. Imagina com uma pessoa que não é nem presidente do clube, né? Tem que ver como que vai ser esse relacionamento dele com o Menin. Que ele não recebia o Pérez, né? Falava que ele trancava o vestiário para o Pérez não entrar. Vamos ver. Dessas 14 contratações aí, Léo, que foram feitas pelo Galo nesse ano, principalmente essas últimas aí que foram feitas recentemente, a pedido do Sampaoli, a média de idade é muito baixa mesmo. Se a gente for olhar aí, dá por volta de 20,5. Então, são atletas como, se olhar ali, o Mailton, o Léo Senna, o Alan Franco, o Maroni, são atletas que têm muito potencial e que têm possibilidade, sim, de ser valorizados e vendidos, né? Mas tem um contraponto disso daí que nós observamos com o São Paulo no Santos, é a necessidade dos clubes têm de vender os atletas da base para se manterem saudáveis, ou até mesmo para evolução financeira. E o Sampaoli foi o treinador que menos utilizou a base do Santos nos últimos 30 anos. Então, quase não teve a valorização e ele sempre optava por uma média de idade maior. Você acha que isso pode acontecer hoje no Atlético Mineiro, dele valorizar, talvez oportunizar esses meninos que foram contratados, ou ele vai esperar um pouco mais, que a metodologia mesmo de trabalho dele é essa, né? Eu acho que nesse aspecto, né, e aí pelo menos se encaixa com a ideia de serem investimentos de fato as contratações, né? Tanto é que o que se diz no Atlético é que o Keno, que sai um pouco dessa lógica, foi com recursos próprios, né? Pelo menos é a versão oficial, de que o Keno saiu dessa lógica aí de ser dinheiro colocado pelos Menin. Mas, em geral, o Atlético tem ali jogadores que vão ser projetados, né? O Guga, por exemplo, é um lateral já com projeção de seleção olímpica, né? O Léo Senna, que é jovem ainda também, o Marrone foi um investimento importante, mas é um jogador que se virar como despontava no Vasco, ele pode ser também bem vendido. E pelo menos a julgar pelo time que ele tem colocado em treinos, aí no jogo treino com a América, ele tem conseguido equilibrar bem isso aí, né? Tem conseguido colocar os mais jovens, dar as oportunidades, mas se ele acha que ele precisa, ele pede, né? Tanto que ele tá assim agora com a questão do goleiro, do atacante principalmente, que ele teve a lesão do Diego Tardelli. Então, eu acho que a ideia com o Sampaoli e com o Matos, né? E os dois têm muito a ver um com o outro nisso, é de que o elenco nunca tá fechado, né? Você sempre tá aberto ali a trazer um jogador novo, a buscar mais alguém. E se ele tem alguém para bancar isso, ele vai abusar, cara. Ele vai pedir o tempo todo. Ele é chato, ele pede mesmo. Ele conseguiu levar o Cueva por aquele valor absurdo pro Santos, né? Pois é. Ô, Léo, mas você não acha, assim... Estourou uma bomba hoje, desculpa, viu, Munir? Estourou a bomba hoje do Cueva, né? Estourou uma bomba gigantesca hoje do Cueva do Santos. É algo aí que provavelmente a gente vai ter que discutir numa live aí futura. Que se for isso daí mesmo que apareceu do Duprá lá. Qual é a bomba, Euler? O Duprá estava envolvido na contratação do Cueva. Financiou, intermediou. Rapaz. Rapaz. O Cueva rende muitos assuntos, né? Dá para fazer várias lives aqui sobre. Ô, Léo, você estava falando sobre elenco, eu acho assim, aí concordando com o Euler também, eu acho as contratações muito, muito boas, não só pelo aspecto de mercado, mas também pela forma que o modelo de jogo de São Paulo, eu acho interessante, bons laterais e tudo mais. Mas aí a dúvida é, talvez não seja um pouco pequeno o elenco do Atlético. Eu acho que até semelhante ao do Santos em questão de quantidade de atletas. E a gente lembra que o Sampaoli era um cara que, diferente do Jesus, ele roda muito o elenco, né? Não tem aquela questão do time base e tudo mais. Ele roda bastante. Talvez ele não precise recorrer à base, porque, assim, pensando, que o elenco do Santos seja em quantidade semelhante ao do Atlético. Mas esse ano a gente está no ano de pandemia, a maratona de jogos vai ser mais intensa, tem 5 substituições, as lesões tendem a ocorrer mais do que ocorriam. Eu acho que ele vai precisar recorrer um pouco à base, né? Como você avalia esse elenco e como você avalia essa necessidade, talvez, dele ter que utilizar mais os atletas das categorias de base? Eu acho que se ele não quiser, ele não vai usar tanto, não, porque algumas posições ele tem titulares e reservas. Se a gente pegar, por exemplo, volantes, meias, né? Ele tem o Alan, que chegou esse ano, ele tem o Léo Senna e o Alan Franco, também são contratações, o Natan, que foi contratado em definitivo, o Jair, que já estava e foi um dos poucos que se salvaram no passado. Eu vou contar o Gustavo Blanco esperando que ele consiga jogar, né? Porque é um belíssimo jogador que passou muito tempo com as lesões nos últimos anos, mas é muito bom jogador. O Marrone
pro ataque, mais Keno, mais Marquinhos, Savarino, o próprio Otero. Eu acho que ele tem bastante gente. Acho que talvez na zaga a característica dos jogadores que tem lá não seja ideal para ele, todos, mas ele conseguiu agora buscar o Júnior Alonso, que se encaixa muito. Acho que o Gabriel é um jogador que pode crescer bem com ele. Nas laterais, eu acho que com Guga e Arana, mais com o Ailton de opção, e o Fábio Santos não sei se encaixa tanto nas ideias dele, mas o Fábio Santos pode virar até um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, dependendo de como ele montar o time. Ele já fez isso no Santos também. Eu acho que ele tem bons números aí para trabalhar. Eu acho que ele não teria mais como reclamar de poucas opções, não. Eu acho que ele tem time titular e reserva aí para trabalhar bem a temporada. E vou lembrar vocês, né? É só o brasileiro. Né? Ele não tem Copa do Brasil, não tem competição sul-americana, então isso, de certa forma, nesse primeiro ano, tira um pouco do peso de ter que rodar o tempo inteiro também, né? É curioso que